Eu quero falar com você hoje. Nós estamos na série Sobrenatural de Deus e estou fechando a série, só tem mais uma palavra. E hoje eu vou falar sobre a unção do Espírito Santo. A unção para viver o sobrenatural. A unção do Espírito Santo. Você tem entendimento da importância de você ter a unção do Espírito Santo sobre a sua vida? A importância e o entendimento do que é a sua vida com o Espírito Santo e sua vida sem o Espírito Santo. Então 1 João 2,20 diz assim: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. O que não pode faltar na vida de nenhum cristão? O que, gente? A presença do Espírito Santo. Qual é a diferença da vida de um cristão com o Espírito Santo e sem o Espírito Santo? Você tem consciência disso? Você tem noção? O que é a sua vida com o Espírito Santo e a sua vida sem o Espírito Santo? Eu nasci no lar evangélico, então eu tive a oportunidade de crescer numa família evangélica. Mas isso não significa que eu viva uma vida com o Espírito Santo. Eu tive que buscar, eu tive que ter o meu encontro com o Espírito Santo. Crescer num lar evangélico não significa que eu sou cheia do Espírito Santo. Lógico que o ambiente ele é mais preparado. Você que não cresceu num lar evangélico, você que veio de uma família que não era cristã, que viveu o mundo, que viveu as coisas do mundo, é até mais forte para você o que é uma vida com Jesus, com o Espírito Santo, e o que é uma vida sem o Espírito Santo. Nós temos aqui testemunho de vários pastores, líderes que vivem isso e que já contaram para nós a diferença de uma vida com o Espírito Santo e sem o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo derramado sobre as nossas vidas, nós temos uma grande diferença. Nós temos o poder de enxergar além. A presença do Espírito Santo na nossa vida, ela nos fortalece. Ela nos faz enxergar além das circunstâncias. E nós temos que entender que quando você vive uma vida tomada pelo Espírito Santo, quando Ele toma a tua vida, quando Ele toma as tuas emoções, quando Ele toma a tua alma, todas as tuas atitudes na tua vida, elas não são pautadas por desejos carnais. Elas não são pautadas pelo que você quer ou sente ou pensa. Você, antes de tomar alguma decisão, você fala, e agora? Ou você vai fazer um jejum, vai buscar o altar, ou você vai ligar para o seu pastor, para o seu líder e pedir oração, cobertura espiritual, pedir direcionamento. E nós vemos claramente que a vida hoje, sem o Espírito Santo, ela é possível, sim, com certeza, mas eu não tenho dúvidas que com o Espírito Santo nós vamos muito mais longe, nós somos protegidos, Ele nos guia, Ele nos dá a direção, Ele fecha as portas que nós não temos que entrar, e Ele abre as portas que estão disponíveis para nós. Ele nos, é como se você tivesse, nós somos poupados quando nós temos o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. A questão é que eu e você temos que entender que o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, quando ele é real, quando ele é verdadeiro, muitas vezes nós temos que aceitar muitas coisas que não vão acontecer na nossa vida. Mas quando você entende que o Espírito Santo é quem te conduz no teu casamento, na relação com teus filhos, nos teus negócios, na tua vida financeira, como o Bispo Rodovalho diz, quando as portas se fecham, você sabe que ali não tinha bênção e que Deus tem coisas muito melhor para nós em outros lugares. Amém, igreja? Então, existem pessoas com muito talentos, pessoas muito inteligentes. Você diz então que se elas não têm o Espírito Santo, elas não vão além?
Eu não disse isso, elas vão sim, porque é capacidade delas, porque é direito delas, mas eu não tenho dúvida que se elas tivessem o Espírito Santo, elas iriam ainda muito mais longe. E agora, o papel do Espírito Santo qual é? Você sabe? O papel do Espírito Santo nas nossas vidas é pesar. Ele é uma balança nas nossas vidas. Exemplo, você tem que tomar decisões. Abre comigo antes de eu dar um exemplo. Provérbios 16:2, por favor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Olha o que ele diz. Todos os caminhos do homem são puros aos olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O que é isso? O Espírito Santo é aquele que vai pesar na nossa vida. Exemplo, você tem que tomar uma decisão no seu casamento. Você tem que ter uma conversa com o seu cônjuge. Você tem que tomar uma atitude com o seu cônjuge. Qual é o papel do Espírito Santo? Se você é cheio do Espírito Santo, se ele move a tua vida, se ele cuida realmente, se ele toma o teu interior, a tua mente, as tuas emoções, ele vai trazer o quê? Uma balança. Ele vai pesar em você. Você tem que resolver uma situação com o filho. Você está passando uma situação muito complicada, delicada com o seu filho. E você precisa tomar atitude, você precisa ter uma conversa difícil com o seu filho. O Espírito Santo, o que ele vai fazer em você? Ele vai fazer com que você tenha a melhor conversa com o seu filho. Ele vai te direcionar no modo de falar, em como falar, no momento certo em que você deve falar. Porque nós somos seres humanos, e como seres humanos, seres carnais, quando as coisas saem do nosso controle, muitas vezes nós queremos falar o que gostaríamos da nossa maneira, é verdade ou não é? Isso é o ser humano. Está errado? Não, não está errado. Mas se você estiver sendo conduzido pelo Espírito Santo, se ele tem o poder de balancear a tua vida, trazer o pesar sobre você, ele vai te conduzir a você, da melhor forma, ter esta reunião. Ele vai, exemplo, eu tenho que ter às vezes uma conversa com os meus filhos, Davi e Gabriel. Nós temos que ter momentos ali onde eu vou dar algum direcionamento, onde eu vou dizer e eles podem não concordar. Eu poderia chegar como mãe, chegar e falar assim, é assim, acabou, eu quero assim, não vou discutir, é um direito meu. Como mãe, e como eles são menor de idade, moram na minha casa, eles vão ter que obedecer. Só que quem perde? Eu. Por quê? Porque nessa maneira de imposição sem sabedoria, eu perco eles vão ficar distantes de mim. Então uma coisa que eu tenho entendido nem tudo é como eu gostaria. Quando você deixa o Espírito Santo conduzir as situações da tua vida, qualquer que seja, é exatamente isso. A função do Espírito Santo é trazer pesar, é colocar na balança, como que eu tenho que falar? Qual é o momento certo? Qual é a maneira certa? Gente, isso não é fácil. Eu confesso para você que às vezes eu quero resolver algumas situações na minha vida pessoal, no meu casamento, na liderança, e eu quero falar como eu gostaria, da maneira que eu gostaria. Só que se eu agir conforme a Priscila carnal, vai dar ruim. Não vai acontecer, não vai terminar bem. O fim não vai ser bom. Então essa é a função do Espírito Santo, é trazer o quê? Pesar sobre nós. Quando ele fala aqui, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Olha o que ele fala numa outra versão, 1 João 2:20. 1 João 2:20, lemos a respeito da unção. Está escrito: porém vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Quer dizer, o poder do Espírito Santo, ele traz a verdade, ele liberta, ele cura. Esse é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. 2 Coríntios 1:21, olha o que ele diz. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Olha o que ele diz. Ora,
é Deus que faz em nós e vocês que permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nosso coração. Com o Espírito Santo nós conseguimos discernir melhor e tomar as decisões na nossa vida. Nós precisamos ter esse entendimento. Uma vida vazia, sem a presença do Espírito Santo, é uma vida cheia de consequências, aonde você vai tomar decisões, aonde você vai fazer escolhas de acordo com a sua carne. E olha, e presta atenção, essa série minha é acessar o sobrenatural de Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, a tua ligação com o poder de Deus, você acessa o sobrenatural. E quando você acessa o sobrenatural de Deus, volta para o nosso favor, para o nosso casamento, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida financeira, as bênçãos que Deus tem para nós. Amém, igreja? E hoje nós ouvimos muito sobre unção. Eu falei mais cedo. Nós falamos sobre unção, nós cantamos sobre unção. Mas não basta ouvir sobre unção, cantar sobre unção. Nós temos que ir além, nós temos que viver esta unção. Então, agora eu te falo, como é que eu explico, né, o que é viver uma unção? O que é viver a unção do Espírito Santo nas nossas vidas? É algo muito pessoal. Eu lembro dos meus pais falando para mim, até aqui eu te trouxe, eu te criei com princípios, mas eles sempre me falaram que eu tinha que ter as minhas experiências com Jesus. Eu tinha que buscar as minhas experiências, porque o que faria eu fazer as escolhas certas são as experiências que eu tive com Jesus. Você conseguir explicar para uma pessoa o que é unção por isso que a importância de você estar na igreja, de você viver a igreja, de você vir aqui e congregar, você vir para o momento do altar. Porque você está na igreja, aqui existe a unção, aqui ela é palpável, aqui você fecha os seus olhos, você diz, Senhor, derrama sobre mim a tua unção. Senhor, no dia de hoje me fortalece. Senhor, eu preciso estar mais cheio de ti. Senhor, essa semana eu tenho um desafio enorme na minha vida. Eu tenho uma reunião séria, eu tenho uma reunião com o advogado, eu tenho uma consulta com um médico. Senhor, eu preciso de direção na minha vida. A unção é um derramar de Deus. A unção é algo sobrenatural, celestial, inusitado, que ocorre quando o Espírito Santo, com o seu poder, vem numa medida generosa sobre aqueles que creem. Estar cheio da unção do Espírito Santo é quando, como eu falei para você, é como você tem que resolver um problema com o seu casamento, com o seu filho profissional. E a Priscila, pura, sem o Espírito Santo, ela teria atitudes, ela vai decidir, mas carnalmente. Agora, quando você é cheio do Espírito Santo, quando você vai reunir com aquela pessoa, quando você vai ter que tomar atitudes, você não é você que está ali. Eu contei mais cedo sobre o Dr. Julian Machado. Eu apresentei uma pessoa para ele, um senhor. E esse senhor estava com muita dor na parte torácica, e ele já tinha tido um tumor, e ele é americano. E os médicos, ele fez vários exames, ressonância, tomografia, estavam desconfiando, dizendo que o tumor dele tinha voltado. E esse senhor entrou em pânico. E aí a pessoa que eu conheço ele em comum falou, o que você acha? Eu falei, deixa eu ligar para o Julian, que eu tenho certeza que o Julian atende ele, e o Julian, ele tem muita experiência, ele é um médico ungido. Eu falei exatamente isso, e mandei, e falei, Julian, você atende ele? Atendo. E o Julian chegou lá, pegou os exames, consultou, pegou um toperma. Sabe o que é toperma? Aquele adesivo que gruda quando você machuca com algo na tua... uma contratura muscular.
é usado muito na coxa, ou aqui nessa parte torácica, ou aqui nas costas. E o Juliano falou, ele está com uma costeocondrite. Era simples, era algo simples. Botou o toperma, em 5 dias a dor acabou, sumiu. Gente, esse senhor ficou tão agradecido. Ele nunca mais desgrudou do Juliano. Ele fala, você é meu médico. O senhor estava apavorado. Ele tinha ido em 5 médicos. E todos os médicos tinham falado que tinham certeza que era algo sério, que tinha que pesquisar, querendo que ele fizesse um bando de exame. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu lembro do Juliano falar que quando ele entra no consultório dele, ele fecha os olhos e ele fala, Senhor, é o Senhor que está aqui, me conduz em cada paciente que eu tiver que atender. E eu vou falar para você, isso faz toda a diferença. Eu conheço vários médicos cristãos, cheios do poder do Espírito Santo, que quando senta um paciente na frente dele, o Espírito Santo é derramado e ele consegue conduzir a consulta da melhor maneira possível. Deus abre os olhos e fala, é isso, é aquilo. Vocês estão entendendo, igreja? E isso acontece não só com médico, isso acontece com advogados. Eu tenho advogados, eu tenho pessoas conhecidas que pediram oração para mim, para o Lucas aqui na igreja, porque eles tinham que fazer uma petição, porque eles tinham que uma audiência séria, complicada, causas da justiça. Bispo, ora comigo, bispo, me unge, bispo, me cobre. E a gente libera uma palavra em nome de Jesus. Você será ungido nesta audiência. Você vai falar as palavras certas, da maneira certa. E as pessoas vão e depois ligam, glória a Deus, aconteceu da melhor maneira possível. Esses dias uma pessoa ligou para o bispo Rodovalho, eu estava do lado, e disse, bispo, eu tenho uma audiência com um político muito importante, para uma causa muito séria. E esse político não quer receber ninguém, mas aceitou me receber. E eu tô aqui apavorada, eu vou com meu filho e com meu marido. E aí essa pessoa falou, me unge. E meu pai pegou o telefone e falou, eu te unjo em nome de Jesus. Põe a mão na sua boca, põe a mão na sua mente. O Espírito Santo está com você. A unção, o poder do Espírito Santo está com você. Você vai falar as palavras, você vai ter a língua erudita. Da sua boca só sairá palavras certas, porque você vai ser uma bênção ali. A pessoa saiu da reunião, 3 horas depois ligou. Bispo, ele aceitou e viu tudo que nós falamos da melhor maneira possível e acatou o nosso pedido. E ele não tinha acatado, não queria conversar com ninguém sobre o assunto, não queria nem resolver o assunto. E aí essa pessoa falou, glória a Deus. O que é isso, gente? Foi a pessoa por si só? Unção do Espírito Santo. O que eu estou mostrando para vocês são exemplos da importância de você viver a unção do Espírito Santo verdadeiramente na tua vida. Essa reunião dessa pessoa que foi com esse político muito importante, uma causa muito séria, foi totalmente revertida, porque foi uma pessoa ungida que foi lá e ela teve favor diante daquele político. Não foi ela, carne e osso, foi o Espírito Santo que estava ali e conduziu aquela situação. Amém, igreja? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Receber a unção do Espírito Santo é a experiência de se receber um revestimento de poder. O que é poder? É empoderamento. Ser empoderado é receber uma força que você não tem para resolver. Exatamente o que eu acabei de dar o exemplo. Um governador, ele quer resolver algumas coisas, ele quer mudar algumas coisas na cidade, quer fazer algumas leis novas. Enquanto ele não se tornar governador em exercício, ele pode até querer, mas ele não pode canetar, certo? E aí ele ganha, recebe o diploma, é colocado no cargo, aí ele tem poder, ele está empoderado, aí ele pode criar, descriar, fazer o que ele quiser. Não existe a palavra descriar, tá? Tô brincando aqui. Ele pode criar, ele pode desfazer, ele pode mudar o que ele quiser. Ele está no poder, ele foi empoderado. Então é muito importante nós termos este entendimento.
E eu quero falar com você sobre Esther. Eu não tenho tempo para ler, mas Esther 8, de 1 a 9, olha o que aconteceu. Quando o povo judeu estava na sentença de morte, vocês lembram da história? Veio uma sentença de morte para o povo judeu. E esta sentença chegava até a rainha Esther, porque ela também era judia. Quando Mordecai vai até a ela e fala, e agora? Nós temos que mudar esse decreto. E ela entra em pânico com Mordecai. E eles fazem uma aliança de fazer um jejum, colocar todo o povo em jejum por 3 dias. Naquele momento, Esther, se ela fosse diante do rei, como Esther, a rainha, e conversasse sobre o assunto, ia dar ruim, certo ou não, igreja? Esther precisava estar empoderada do poder do Espírito Santo para ir falar com o rei. E foi exatamente o que aconteceu. Esther entra em jejum 3 dias, põe todo o povo em jejum e ela se empodera. Naquele momento, quando ela é empoderada, quando o Espírito Santo toma ela, o interior dela, ela é empoderada pelo poder do Espírito Santo. Aí ela vai, depois de 3 dias ela está com o rei vira para ela e fala o quê? Peça o que você quiser que eu farei. E é naquele momento, ela está empoderada e ela vira e fala, eu quero que você revogue o decreto. E aí o rei fala, eu não posso revogar o decreto porque eu já bati o selo. Depois que eu bato o selo, é impossível revogar. O que ela faz? Ela fala então, aí o rei fala, eu vou mandar enforcar Amã, tudo de Amã vai para Mardoqueu, mas eu não posso revogar o decreto. Mas naquele momento, ela é empoderada do Espírito Santo, ela fala, então cria um novo decreto. O novo decreto era o quê? Porque o decreto atual é, todos os judeus seriam assassinados. Eles todos morreriam. Eles não poderiam lutar quando eles fossem atacados. E ela levanta, e ela empoderada da unção do Espírito Santo, ela vai no rei, e ela faz o quê? Então, estende o cetro para mim, faz um novo decreto, aonde na mesma hora, no mesmo dia, todos os judeus poderão se defender. Porque pelo menos eles podem se defender, porque no decreto antigo, nem defender eles iam poder. No decreto antigo, é tipo vir um exército e nós temos que ficar aqui assim parado, sem poder fazer nada. Mas quando ela foi empoderada do poder do Espírito Santo, naquele momento o Espírito Santo empoderou ela. E aí ela teve graça diante do rei. E o rei faz um novo decreto. E aquele decreto faz com que os judeus pudessem lutar. E a Bíblia diz que somente 10% foi que morreu e eles foram salvos. Amém, igreja? Isso, pode dar uma salva de palmas para Jesus. A unção é a capacitação sobrenatural de Deus em nós. A unção é a própria presença de Deus naquilo que nós fazemos para Ele. A unção nos capacita, a unção nos dá habilidade espiritual. A unção nos capacita a fazermos aquilo que naturalmente você não consegue fazer. Querido, em nome de Jesus, você precisa ter este entendimento. Estar revestido da unção do Espírito Santo, ela vai te capacitar a você fazer coisas que naturalmente você não conseguiria fazer. Amém? E eu quero dizer, você só pode ser empoderado na igreja pelo Espírito Santo. É aqui neste altar que nós somos empoderados. Não tem como você ser empoderado lá fora. Deus está em todo lugar? Sim, mas é aqui na igreja que nós recebemos, nesse altar, a proteção. Porque olha o que Jesus fala. Jesus diz, toda autoridade foi dada à igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não tem empoderamento fora do altar. Não tem empoderamento fora do ambiente da igreja. Amém? E nós temos que entender isso. É aqui que nós somos empoderados. É aqui que Deus derrama a unção dele sobre as nossas vidas. E quando somos empoderados,
aí nós estamos prontos para ir para a guerra. Quando você é empoderado, eu não sei o que é que você tem que enfrentar essa semana ou esse mês. Eu não sei quais são os desafios, mas eu quero dizer para você, hoje você será empoderado. A unção de Deus vai ser derramada sobre a sua vida e você será empoderado, e através deste empoderamento você vai ter sabedoria para lidar com todas as situações, familiar, financeira, profissional, casamento, com filhos. Eu não sei qual é, mas eu sei que Deus derramará esta unção de poder, empoderamento, como Esther era um caos, aquele decreto mataria todos os judeus, era o fim deles, mas quando ela foi empoderada pela unção do Espírito Santo, ela teve sabedoria e ela teve graça diante do rei, e é isso que vai acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Equipe de louvor pode subir. Feche os seus olhos, eu quero orar com você, e eu quero te convidar. Você que precisa ser empoderado nesta noite. Você que fala, bispo, eu preciso desse empoderamento. Eu tenho desafios profissionais. Eu tenho desafios no meu casamento. Eu estou com desafio com os meus filhos. Eu estou com desafio no meu ministério. Eu estou com desafio na minha vida profissional. Vem aqui na frente. Você vai receber agora um poder. Você vai renovar aqui a tua aliança. E o poder de Deus descerá sobre a sua vida. Se você não quer vir à frente, ajoelhe onde você está. Mas em nome de Jesus, Deus vai falar com você. Em nome de Jesus, você veio aqui para receber este empoderamento que vai te fortalecer, que vai nortear a tua vida, que vai fazer com que você consiga ter acesso a pessoas que você nunca teve, você consiga resolver situações que você nunca resolveu, você vai ter graça diante do rei. Deus irá te usar esta semana, Deus irá derramar graça sobre a sua vida essa semana. Começa a orar, começa a declarar, vai falando, você do Sede Online, vai falando com Deus, vai dizendo, Senhor, eu recebo este poder, eu recebo em nome de Jesus.